Olá, pessoal do oitavo ano. Hoje, na nossa videoaulazinha de história, a gente vai corrigir a atividade da aula passada, que foi mais precisamente as páginas 75 e 76, que vai falar da Revolução Industrial. Tá? Vamos ver lá. Começar aqui pela primeira questão, que está na página 75. Primeira questão, ela vai falar como foi o processo de transição, das relações de trabalho das manufaturas, do artesanato para o trabalho industrial, tá? Eu vou ler aqui, e se você tiver botado alguma coisa que tenha a ver, vai estar certo, tá? Porque eu só vou começar a olhar quando eu lançar a atividade de amanhã, eu começo a olhar da semana passada. Mas vamos lá, ó. A relação de trabalho durante o processo de industrialização sofreu grandes mudanças. Claro que sim. Antes, quem fazia os objetos eram as pessoas. Como eu expliquei na aula passada. A manufatura, cada um faz um processo, e o artesanato, que era uma pessoa que fazia uma coisa só. Por exemplo, o objeto era feito apenas por uma pessoa. Usei de modelo até o meu artesanatozinho que eu trouxe de Salvador. Antes tinha-se um trabalho artesanal, dependendo da corporação de ofício. Então, como eu falei para vocês, o trabalho artesanal. Tá? Então, quando mudou-se para a Revolução Industrial, aí ficou. Na industrialização, a relação de trabalho ganhou um alto grau de complexidade e de exploração. Quer dizer, o produto ficou mais bem feito, mas em compensação a exploração do trabalhador aumentou. Homens, mulheres e crianças trabalhavam sem condições, com altas jornadas de trabalho, péssimos salários. Essas condições geravam monotonia e até mesmo depressão. Professor, existia depressão? Na época essa nomenclatura não. Mas dava essa tristeza de trabalhar, tá? Que até então não deve ser identificado como depressão. A segunda questão. Os trabalhadores nas indústrias tinham muitas dificuldades e poucas condições, sendo afastados do produto final de sua força. Afastados do produto final de sua força. Comente a situação do trabalhador nesse momento. Quer dizer, pessoal, isso aqui está falando em relação do trabalhador usufruir do que ele fabricava. Como vai dizer aqui, ó. O trabalho desenvolvido nas indústrias era insalubre, péssimo. Também era o salário. O lucro basicamente ficava com o burguês, que era o industrial, o dono da empresa, que exploravam ao extremo a força do trabalhador, a força da produção. A jornada de trabalho chegava a 80 horas semanais e um trabalhador não usufruía daquele produto que ele fabricava, porque muitas vezes ele não tinha condição de comprar, tá? Então, essa é a resposta da segunda questão. Aí tem aqui falando do Ministério Público do Trabalho, ementa aí ao lado tá a terceira questão. Mas vamos ver aqui a pergunta. Durante o processo de industrialização na Europa, essencialmente na Inglaterra, mulheres e crianças trabalhavam nas fábricas. Reflita e discuta sobre isso. Isso aí é uma opinião pessoal que eu vou olhar de cada um, né? Mas a gente sabe, como eu já expliquei na aula, que as mulheres e as crianças ganhavam metade do salário de um homem. Também trabalhavam sem condições, não tinham condições de trabalho, porque na época não tinha leis, né? E também ficavam nas fábricas até o trabalho dos homens, quer dizer, até 16 horas por dia, tá? Vamos ver lá a quarta questão. Deixa eu pegar aqui no livro de vocês. A quarta questão, vocês vão falar sobre o cartismo. A gente sabe. Opa, pulei a quarta, estava na quinta. Logo vi, porque a quinta não tinha
Tava falando, a quarta está falando de um movimento de quebra as máquinas. Que movimento foi esse? A gente viu na aula passada os ludistas, né? O movimento ludista que começou a quebrar as máquinas porque eles não achavam justo ser substituídos por máquinas. Já pensou se vocês, quando vocês voltarem aí, chegar os professores for robô? Aí a gente vai lá e quebra os robôs. Então isso era um movimento, ia ser igual ao movimento ludista, que devido à perca de emprego pela introdução das máquinas, os trabalhadores se revoltaram e fizeram esse movimento, o movimento ludista, tá? Que era o ludismo. Quinta questão. Aí o quinta questão vai falar do cartismo. O que foi o movimento cartista? Ele quebrou as máquinas? Não, mas foi um movimento que reivindicou principalmente direitos, tanto na área civil como na área trabalhista. Quando a gente vai falar na área civil, né, reivindicava os direitos trabalhistas, mas também reivindicava o voto para homens e mulheres, porque antes só votava quem tinha dinheiro e a maioria era excluídos, tá? Da participação política. E em 1838 foi lançada a Carta do Povo, que trazia os principais pontos dessas reivindicações, tá? E para encerrar, também está falando do movimento cartista. Mas aí, ó, quais foram as principais reivindicações políticas e trabalhistas? Agora, lá estava para refletir sobre o bate-boca, que o homem e a mulher era proibido votar. E aqui, quais eram as reivindicações? Vamos lá. Ó. As principais reivindicações foram a redução da jornada de trabalho de 16 horas para 8 horas. Conseguiram. Diárias. A regulamentação do trabalho feminino, a proibição do trabalho infantil, folgas nos fins de semana, estabelecimento do salário compatível com o trabalho desempenhado na indústria e o direito do voto universal. Muito fácil essas questõezinhas, tá? Vou estar deixando lá na plataforma a atividade, que vai ser uma pesquisa. Não quero digitada, escrita no mínimo uma página, e bata uma fotozinha e mandem para a plataforma. E qualquer dúvida, me chamem aqui no WhatsApp. Quando eu falo aqui no WhatsApp, porque eu estou de frente para ele aqui. Tá bom? Até nosso próximo encontro.